Olá, eu sou o bolsista Alisson Ramos Pereira, tenho como orientador o professor João Valdenor Pereira Filho. Vou apresentar o meu trabalho intitulado Desempenho Vegetativo da Cultura do Arroz Irrigado sob diferentes regimes hídricos. O arroz é uma fonte essencial de nutrientes, presente em quase todas as refeições da população mundial. O arroz ele é cultivado em vários países, no quais o Brasil é um dos maiores produtores, sendo o terceiro cereal mais produzido no país, logo após a soja e o milho. A irrigação é uma prática fundamental na produção de arroz, uma vez que o cultivo requer uma quantidade adequada de água em diferentes fases do seu ciclo de desenvolvimento. Os objetivos gerais do meu trabalho foi avaliar os efeitos da aplicação de diferentes lâminas de irrigação no desempenho vegetativo da cultura do arroz, cultivado nas condições edafoclimáticas da região sul do Cerrado Piauiense. Os objetivos específicos foi avaliar as características vegetativas, como altura de planta, número de perfis, comprimento radicular da cultura do arroz, submetida a diferentes regimes hídricos, analisar a resposta na produção de matéria seca frente aos diferentes tratamentos de irrigação, baseados nos percentuais de evapotranspiração de referência. Também foi mensurar a eficiência quanto ao uso da água sob os parâmetros de desempenho da produção de matéria seca na cultura do arroz irrigado. Materiais e métodos. A pesquisa ela foi conduzida no município de Uruçuí, Piauí, no viveiro da unidade escolar Genésio Neiva. O experimento ele seguiu um delineamento estatístico inteiramente casualizado, com 4 lâminas de irrigação, baseado na evapotranspiração de referência, em 3 repetições. A pesquisa foi conduzida em vasos plásticos com capacidade volumétrica de 20 litros, em ambiente protegido por telas Fombrite, e foram distribuídos na área experimental conforme o delineamento estatístico adotado. E para melhorar as propriedades físicas e químicas do solo, foi utilizada uma mistura em proporção de 1 por 1 de 50% de solo e 50% de composto orgânico, à base de esterco bovino, que foi utilizado para preencher os vasos. O material vegetal utilizado na condução da pesquisa foi a variedade agulhinha. Os tratamentos referentes à aplicação das lâminas de irrigação foram as seguintes. Na lâmina 1, na lâmina de irrigação referente à aplicação de 50% da demântica hídrica. Na lâmina 2, 100% da demântica hídrica. Na lâmina 3, a aplicação foi de 150% da demântica hídrica, enquanto na lâmina 4 foi a aplicação de 200% da demântica hídrica. O manejo O método de manejo da irrigação empregado deu-se por via clima, obtido através do programa computacional Procal-ETO. Ele é um programa alimentado com informações diárias do tempo, extraídas através do IMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, para o local correspondente ao experimento. Para a determinação das variáveis vegetativas da cultura do arroz, foram analisados aos 45 dias após a semeadura a altura das plantas, sendo aferida a partir da superfície do solo até a inserção da última folha formada, com o auxílio de uma trena graduada em centímetros. O número de folhas, contadas manualmente, contabilizando todas as folhas formadas. O número de perfis, contados manualmente, identificando todos os perfis formados. Após a determinação dos parâmetros biométricos, a parte aérea das plantas foram pesadas em balanças analíticas de precisão para determinar a massa fresca e depois acondicionadas em sacos de papel, separados e etiquetados. Após a determinação da massa fresca, o material fresco foi transferido para secar em estufa com circulação forçada de ar a uma temperatura de 65 graus por 72 horas, até atingir massas constantes para se determinar a massa seca. Resultado de discussão. Na figura 1, é possível verificar o comportamento da altura de plantas em função às diferentes lâminas de irrigação impostas através da evapotranspiração de referência. Observa-se que a altura das plantas na cultura do arroz é favorecida à medida que se aumenta a disponibilidade hídrica do solo. Já na figura 2 é possível verificar o comportamento da variável número de folha, que observa-se que o número de folha na cultura do arroz é favorecido à medida que se aumenta a disponibilidade hídrica do solo. Esse ajuste linear reforça a relação direta entre a quantidade de água disponível e o desenvolvimento foliar, confirmando a importância da gestão adequada da irrigação para maximizar a eficiência produtiva da cultura.
Na figura 3 é possível verificar o comportamento de número de perfil e observa-se que as lâminas de irrigação tiveram um efeito significativo sobre o número de perfis, mostrando que o número de perfis aumentou proporcionalmente com a elevação das lâminas de irrigação. Esse comportamento ele indica que a maior disponibilidade hídrica no solo favorece o aumento do número de perfis. Já na figura 4 é possível verificarmos o comportamento do diâmetro dos perfis e observa-se que os regimes de irrigação tiveram um efeito significativo sobre o diâmetro dos perfis, mostrando que o diâmetro dos perfis aumentou proporcionalmente com a elevação das lâminas de irrigação. Esse comportamento indica que o aumento de disponibilidade hídrica no solo promove um desenvolvimento mais robusto dos perfis. Na figura 5 é possível verificarmos o comportamento da variável fitomassa fresca da parte aérea, que é observado que a fitomassa fresca da parte aérea é favorecida à medida que se aumenta a disponibilidade hídrica do solo. Os resultados deles indicam que a fitomassa fresca da parte aérea foi altamente afetada pelas diferentes lâminas de irrigação. A fitomassa fresca é um indicativo do vigor vegetativo e da capacidade de acúmulo de água e nutrientes pela planta. Já na figura 6 é possível verificarmos o comportamento da variável fitomassa seca da parte aérea, mostrando que a produção da fitomassa seca da parte aérea na cultura do arroz é favorecida à medida em que se aumenta a disponibilidade hídrica do solo. Conclusão. Concluímos que a maior disponibilidade hídrica fornecida às plantas através da reposição das diferentes lâminas de irrigação proporcionaram aumento em todas as variáveis vegetativas da cultura do arroz. A deficiência hídrica no solo durante a fase vegetativa reduz a estrutura das plantas, o número de folhas e de perfis da cultivar agulhinha. Os autores agradecem à Universidade Estadual do Piauí e à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação pelo auxílio para o desenvolvimento do trabalho. Muito obrigado.